A crise que a gente vive hoje, ela não é nada trivial. Nós já passamos por uma crise acentuada também há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, mas hoje a gente vive aí assim, o resultado de quase 5 décadas de irresponsabilidade fiscal, que foi deteriorando gradualmente a situação das finanças públicas e nos trouxe para esse abismo, para um cenário de restrição absoluta e precarização de todos os serviços públicos do governo do Estado. Bom, primeiro, eu tenho o privilégio de dizer que eu não li nenhum livro, ninguém me falou, mas eu arregacei as mangas e trabalhei há mais de 10 anos atrás, nos anos mais duros do ajuste fiscal feito durante o governo da Ieda Cruz. Primeiro como diretor do Tesouro, depois como secretário do Planejamento e Gestão, e coincidentemente, nos 3 anos em que eu estive à frente do Tesouro e do Planejamento, foram os únicos 3 anos dos últimos 20 e poucos anos em que as contas estiveram no azul. Então, tenho orgulho de dizer isso, o que me confere experiência e preparo por já ter passado por uma situação similar. E entender que não existe mágica, não existe bala de prata, senão adotar um princípio que é comum a todas as famílias, a cada um de nós, e que deveria ser comum a todos os governos que prezam pela austeridade fiscal, que é simples como não gastar mais do que se arrecada. Por que a gente tem um descasamento tão grande entre tamanho da despesa hoje e tamanho da receita? E o problema, evidentemente, não é um problema de receita, porque a receita tributária no Rio Grande do Sul, ela cresce e cresceu de forma ininterrupta desde os anos 70, mas inclusive desde 2011. Eu estou falando 2011 porque em 2010 as contas estavam organizadas, Nós colocamos as contas em ordem a partir de 2007, e em especial a partir de 2008, tudo no azul, e elas se mantiveram assim até 2010. 2011 em diante, a gente assistiu um cenário de absoluta irresponsabilidade fiscal, com promoção de reajustes inconsequentes, todos eles encaminhados pelo governo anterior a este, mas aprovados por unanimidade na Assembleia Legislativa. Por unanimidade. Então, a receita cresceu junto com a economia, mas a despesa cresceu muito mais que a receita, como aconteceu de resto nos anos anteriores, com raras exceções. O que a gente precisa fazer? Imediatamente interromper esse ciclo de crescimento da despesa. Como se faz isso? Congelando todas as rubricas do orçamento, adotando todas as providências necessárias e condicionalidades estabelecidas pela Lei Complementar 159, a Lei do Regime de Recuperação Fiscal, que é a única saída viável no curto e médio prazo para o Estado do Rio Grande do Sul, assim como para outros estados que têm situação similar, como o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais, com um endividamento brutal, mas mesmo fora do endividamento, considerado o resultado primário, excluídas as despesas financeiras, também com um déficit substancial. Então, a primeira das providências, que é a condicionalidade para a gente poder ingressar no regime de recuperação fiscal, é a autorização legislativa para a privatização de empresas estatais. Sem isso, o Estado estará impedido de acessar o regime de recuperação fiscal, que pode conferir ao Estado um alívio com a suspensão do pagamento dos juros da dívida pública com a União. Isso equivale a algo em torno de 3,5 bi, 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais são 2 folhas de pagamento. Se nós não tivermos o regime de recuperação fiscal, o Estado volta a pagar o serviço da dívida e isso significa mais 4 bilhões de reais de dispêndio. Fora isso, a gente já tem um déficit da ordem de 4 bilhões de reais, aliás, noticiado nos jornais de ontem e de hoje, um déficit projetado para este ano, déficit financeiro, não orçamentário, de 4 bilhões de reais, o que significa que o próximo governo vai começar a sua gestão com uma conta de 4 bi para trás, um 13º e outros 2 bilhões, provavelmente, de dívidas com fornecedores. Então, o cenário é terrível, é dramático. E sem o regime de recuperação fiscal, eu arrisco a dizer que o Estado se tornará ingovernável. Eu li recentemente, e hoje estive com um grupo de servidores da Secretaria da Fazenda, que produziu um trabalho de caráter institucional, publicado no site da Secretaria da Fazenda, sobre o cenário fiscal dos próximos anos até 2025. E eles dão conta do seguinte: na situação atual, sem nenhuma outra medida extraordinária, sem a manutenção das alíquotas que foram majoradas do ICMS, sem a obtenção do regime de recuperação fiscal, o déficit previsto entre 2019 e 2022 é da ordem de 28 bilhões de reais. No cenário base, 28 bilhões de reais significa um déficit médio anual de 7 bilhões de reais. Ou seja, receita que vai faltar para cobrir as despesas normais, sem considerar reajuste de salários, sem considerar novas contratações de servidores públicos. 7 bilhões de reais significam 3 folhas de pagamento e meia a cada ano.
Então, isto é o que eu costumo dizer e tenho falado, que significa uma linha muito tênue entre o cenário de crise fiscal que a gente viveu nos últimos anos e aquilo que pode virar um colapso social, caos social. Como o caso do Rio de Janeiro, que já não consegue mais dar respostas para combater a criminalidade, precisou de uma intervenção militar. O Rio Grande do Sul está muito próximo disso. A primeira entrevista que eu dei como secretário do Planejamento em 2008 foi uma crítica ao que eu chamei, naquela ocasião, de um ato criminoso. Aumento de receita temporário, que fez lastro para o aumento da despesa, de caráter continuado e obrigatório, e depois a queda dessa receita. E foi assim que em 2007 nós começamos o ano com um déficit projetado de 2 bilhões de reais. Naquela ocasião, todas as medidas que a gente tomou de contenção de despesa, de promoção da eficiência da receita, foram suficientes para a gente poder voltar a alcançar o equilíbrio das contas públicas. O que acontece é que nós fizemos de novo isso. O governo do Estado promoveu novamente aumento da carga tributária para que ele pudesse fazer frente ao aumento da despesa, e que não foi suficiente, tanto que o governo, por 30 meses, vem atrasando o pagamento de salários. O que é preciso ficar claro para os deputados dessa legislatura, que vão votar a manutenção ou não dessas alíquotas, é o seguinte: se eles mantiverem as alíquotas no patamar em que está, ainda assim existirá um déficit difícil de ser trabalhado. Se eles não renovarem, isso significa em torno de 2,5 bilhões a menos de receita para os estados, para o estado e para os municípios. O tamanho da conta vai se ampliar, vai ser próximo desse que eu falei no cenário base, de 7 bilhões, 8 bilhões de reais de déficit anual. Nós, no governo, não vamos propor majoração de alíquotas. Se ela for renovada, eu proponho, entendo, que elas deveriam ser renovadas com uma redução programada desde já, gradual, para os próximos 4 ou 6 anos. Para que o Estado tenha tempo, o novo governo, a nova gestão tenha tempo de tomar as medidas necessárias para trazer a despesa para o tamanho da receita. Ou para ampliar a receita de maneira orgânica com um melhor desempenho da economia. Mesmo que nós tivéssemos um crescimento chinês nos próximos 6 anos, e eu vi isso nesse cenário projetado pelos técnicos da Secretaria da Fazenda, mesmo um crescimento da ordem de 5% ao ano, em média, que é difícil imaginar, o país não teve durante 4 anos um crescimento médio de 5% anual, mesmo assim nós teríamos um déficit brutal, mantido esse cenário atual. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar esse tema com muita responsabilidade. Nós, no Novo, somos contrários ao aumento de carga tributária, nós entendemos que o problema é o tamanho do Estado, é o tamanho da despesa pública. Agora, promover a redução da carga tributária de maneira inconsequente pode nos levar ao caos. Então, eu acredito que a melhor saída neste caso, neste momento, neste ano, seria aprovar a manutenção das alíquotas com redução gradual, já desde o próximo ano. Por exemplo, de 25% a cada ano, num período de 4 anos, ou de 16,66% a cada ano, num período de 6 anos, para que a nova gestão possa ter tempo de se programar e enfrentar esse cenário com normalidade, para que se possa discutir as medidas de ajuste na Assembleia Legislativa. O que eu não faria é deixar passar o tempo em que se obtém a legitimidade do voto, deixar de fazer nos primeiros meses as medidas mais duras. Aliás, antes mesmo do governo iniciar, eu acredito que para que o governo tenha legitimidade para propor medidas duras, aquelas que têm mais dificuldade política de discutir, de construção na Assembleia Legislativa, elas devem ser apresentadas nos primeiros meses. Sempre, na minha opinião, nos primeiros meses de um governo, quando a legitimidade do voto ainda está fresquinha. Agora, mais importante do que isso, para ganhar legitimidade, é falar de todos os sistemas durante a campanha eleitoral. Então, assim que a legislação nos permitir a apresentação de propostas, nós vamos falar, sim, daquilo que a gente entende que é necessário, que é inexorável. Sabe, tem uma frase de Milton Friedman que diz que só uma crise real, ou percebida como real, pode viabilizar mudanças profundas, reformas profundas. Porque aquilo que antes era politicamente inviável, considerado politicamente difícil ou inviável, pelas forças políticas, se transforma, num momento de crise, no politicamente inevitável, inexorável. Então, por exemplo, ampliar a reforma da Previdência, porque o principal problema na despesa pública chama-se Previdência do setor público, que carrega uma brutal injustiça em relação à Previdência dos demais brasileiros. A gente ainda tem regras muito benevolentes, muito generosas, que permitem aposentadorias precoces com valores elevados, que drenam recursos públicos dos impostos, que deveriam ser destinados para a segurança pública ou para a educação, por exemplo,
para o pagamento de aposentadorias e pensões. Então, quando a gente olha para o orçamento, para dados oficiais do balanço do Estado, e observa que em 2017 nós gastamos 27 bilhões de reais em despesas de pessoal, dos quais 15 bilhões foram despesas de aposentadorias e pensões. Ou, dito de outra forma, 60% desses 27 bilhões de reais estão concentrados em duas áreas: segurança, vitais, né, e educação. Mas mais de 60% é aposentadoria e pensão. Aposentadoria e pensão é um tema previdenciário, é um tema de poupança. Não tem nada a ver com segurança, não tem nada a ver com educação. Então, ou a gente repensa o nosso sistema previdenciário no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, ou a gente não vai conseguir sair dessa armadilha. Porque cada vez mais, não é, com a mudança do perfil demográfico, o envelhecimento da população, não é, com a taxa de fecundidade cada vez menor, matérias também nesses últimos dias sobre isso, né, nós vamos agravar o problema, porque as pessoas vão rapidamente se inativar, vão para a aposentadoria, e a gente tem cada vez menos gente ingressando no mercado de trabalho. Não é? Com a carga tributária elevada, com a complexidade da legislação, a gente está afugentando os investimentos que estão indo para fora do Rio Grande do Sul, alguns para fora do Brasil, e aí com isso a gente está exportando as perspectivas de futuro, oportunidades de emprego. Os jovens vão embora. Então a gente está entrando numa armadilha que só se resolve com reformas estruturais, e uma delas, muito importante, é a da Previdência. Então eu não deixaria, que eu acho que talvez esse tenha sido um erro, de tratar deste tema com toda a energia, com toda a força política, nos primeiros meses do governo, assim como o caso das privatizações, por exemplo. Elas são absolutamente necessárias, como eu disse, para que a gente possa pleitear o regime de recuperação fiscal. Se o governo não obtiver autorização legislativa nos primeiros meses, ele vai atrasar o ingresso no regime de recuperação fiscal. Esses dois temas talvez sejam os mais polêmicos. E por que eles são polêmicos? Não são polêmicos para o resto do Rio Grande do Sul, para toda a população gaúcha. Eles são polêmicos porque eles enfrentam grupos, minorias, que têm interesse próprio, não é, nesses dois temas, no caso, os empregados das empresas estatais e os políticos que se beneficiam das estatais, e no caso da Previdência, todos os servidores públicos que querem a manutenção destas regras, que são privilegiadas em relação ao resto da sociedade. Quando o governo atrasa salários, e é uma obviedade isso, ele não atrasa porque ele quer. Ele atrasa porque faltou coragem lá atrás, porque faltou responsabilidade fiscal lá atrás, do governo e do parlamento. E aí é um problema de materialidade, não tem recurso. Porque ninguém seria louco de imaginar que um governador ia atrasar salários por maldade, para pintar um quadro catastrófico. Não é? Porque ele está perdendo capital político com isso e ele é candidato à reeleição. Então ele atrasa porque falta um recurso. Agora, esta decisão carrega uma injustiça também brutal, na minha opinião. Por quê? Existe um dispositivo constitucional que determina o pagamento dos salários no último dia do mês. Também existe um dispositivo constitucional que determina o repasse do 12º para os demais poderes. Se faltam recursos, por que o governo descumpre só esse dispositivo aqui, que afeta exclusivamente os servidores do Poder Executivo? Por exemplo, os profissionais da segurança pública, que estão na rua para nos defender, os profissionais da educação ou da saúde, mas repassa rigorosamente em dia o 12º dos outros poderes. Quer dizer, a gente paga imposto primeiro para financiar o pagamento dos salários e das vantagens do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, dos próprios deputados. Será que isso é justo? Um juiz tem precedência sobre um policial que está na rua? O promotor do Ministério Público tem que receber antes de um professor? A sociedade decidiu isso. Seguramente esse tema, se eleito, eu vou enfrentar, já no primeiro mês. E vamos judicializar a questão, vamos levar para o STF, vamos deixar o STF dizer para o resto da sociedade brasileira se representantes de outros poderes têm precedência sobre policiais e professores. Seria didático se todo mundo recebesse rigorosamente com atraso. Todos vivessem e dividissem o drama de viver e trabalhar para um Estado falido. Não é? Porque todo mundo passaria a ser sócio do problema, todo mundo passaria a ser sócio da solução. É uma falácia essa história da Lei Candir e do crédito em relação a repasses da Lei Candir pelo governo federal. A Lei Candir foi implementada lá em 1995, promovendo a desoneração dos produtos semi-elaborados. Nos primeiros 3 anos, o ICMS do Rio Grande do Sul, que é o principal tributo e que foi desonerado pela Lei Candir, no caso dos semi-elaborados, ele teve uma ligeira queda em relação ao PIB, né, como proporção do PIB. A partir daí, a partir de 1998, e esses anos houveram compensação, a partir daí o ICMS cresce como proporção do PIB. O que significa dizer o seguinte, não há perda, porque a melhoria da competitividade na exportação de produtos semi-elaborados por conta da desoneração, ela permitiu que o Estado do Rio Grande do Sul, assim como outros estados exportadores de produtos semi-elaborados, pudessem exportar mais. Isto gerou renda que ficou aqui no Estado.
que obviamente foi injetada na economia e que gerou mais dinamismo para a economia. Se a gente tivesse que falar em perdas, a gente teria que considerar, por exemplo, que o cenário oposto ao das perdas seria a gente manter a tributação sobre produtos semi-elaborados. Será que a gente teria continuado exportando tanto? É claro que não. Essa é uma grande falácia, similar à falácia que se dizia nos idos de 2006, eu lembro, e depois, novamente, 2010, de buscar as famosas compensações por investimentos em estradas federais no Rio Grande do Sul. Isso é sempre fugir do problema. De novo, a equação fiscal não é um problema hoje de receita, é um problema do tamanho do Estado, do tamanho da despesa pública. Porque dizer que, por exemplo, e eu tenho escutado muitos pré-candidatos falarem sobre isso, a gente vai cobrar do governo federal o ressarcimento da Lei Candir, que a gente vai promover, por exemplo, ou propor o calote da dívida pública. É dizer, em qualquer uma dessas duas situações, que a gente está propondo que nós mesmos, cidadãos gaúchos e brasileiros, paguemos essa conta. Porque se a União tiver que ressarcir os estados exportadores, ela vai ressarcir com o quê? Como é que a União se financia? Com impostos federais. Se nós promovermos o calote da dívida pública, nós, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, que é um estado também super endividado, quem vai pagar essa conta? Nós, brasileiros. Quem são os detentores, os credores da dívida pública imobiliária do Brasil hoje? Nós, brasileiros, aqueles que têm alguma poupança, que investem em fundos atrelados ao DI, por exemplo. Então, esta é uma falácia, é fugir do tema principal, da raiz do problema. Para a gente promover solução para qualquer coisa na vida, a gente tem que entender qual é o problema. Quando a pessoa está doente, por exemplo, e tem um sintoma como febre e vai ao médico, o que ele faz? Primeiro ele faz um diagnóstico para entender qual é o problema, porque ele não quer atacar o sintoma, senão bastaria ele te recomendar dipirona, aspirina para baixar a febre e pronto. Mas o problema continua. A gente tem que atacar a causa raiz do problema, que neste caso é o crescimento desmesurado, continuado, sistemático da despesa pública e no caso da despesa, o maior ofensor da despesa é o sistema previdenciário, que é uma conquista, um privilégio consagrado na Constituição Federal, nas Constituições estaduais, outros privilégios consagrados nas estruturas de poder, assim como outros favores estatais consagrados para corporações privadas. É disso que se trata o problema do Brasil hoje. O Brasil tributa quase 40% do PIB, somado à carga tributária de 32%, 33%, mais os déficits, que são financiados com mais dívida, são quase 40% do que se produz no Brasil. Não é razoável que a gente não tenha condições de devolver um pouco disso na forma de serviços para a população. Não é razoável que a gente tribute nessa proporção, como países ricos, e a gente distribua apenas favores estatais e privilégios para pequenos grupos, poderosos, corporações. Não é? Porque esta é uma política de Robin Hood às avessas. A gente tira de toda a sociedade para privilegiar alguns pequenos grupos. O judiciário tem uma medida como essa, como tem uma série de outras que, na minha opinião, configuram uma politização da justiça. A gente tem assistido muito à judicialização da política, vários temas que não conseguem ser resolvidos no âmbito do Congresso Nacional e que são levados ao âmbito do STF, que por sua vez, nos últimos meses, nos últimos anos, tem acentuado essa tendência de politizar a justiça, né, com manifestações sistemáticas, públicas, de ministros, troca de ofensas, que na minha opinião só colaboram para aumentar a perda de credibilidade da mais alta corte do país, que deveria ser um grande guardião da Constituição, não é? Mas que, infelizmente, a cada momento, a cada episódio como esse, eu acho que só faz aumentar a perda de credibilidade da mais alta corte do país. A Previdência é um tema de competência para legislar da União e competência complementar dos Estados. Não é? Nós, no Novo, defendemos uma outra Previdência. Previdência é sinônimo de poupança. Poupar para que a gente possa ter renda lá na frente quando perde-se a capacidade laboral. Eu não vejo nenhuma justificativa para que se mantenham dois sistemas de previdência. Um diferenciado para os servidores públicos, outro para o resto dos brasileiros. Cidadãos de primeira classe, cidadãos de segunda classe. Né? O que foi feito no âmbito, no espaço que foi dado pela Emenda Constitucional 41 de 2003. A criação do regime de previdência complementar, que significa tão somente instituir um teto para a previdência do setor público igual ao teto do INSS. Mas as regras paramétricas continuam sem sustentação atuarial. Vou explicar. Por exemplo, não basta dizer que o teto da previdência será 5 mil e alguma coisa, que é o teto do INSS, se o servidor continua trabalhando 25 anos, com direito de se aposentar por 25 anos e vai viver recolhendo benefícios previdenciários por outros 25, 30, 40 anos. Não há equilíbrio atuarial nisso. O tamanho do desequilíbrio pode ter diminuído por conta do teto fixado lá no mesmo limite do INSS. Mas o desequilíbrio atuarial continua. Então a gente continua com um problema que está sendo jogado mais para frente. A Previdência continua sendo uma bomba relógio. E nós deveríamos trabalhar para ter um único regime, igual para todos os brasileiros, porque é uma questão de justiça.
simples e reformas imediatas para acabar com os regimes especiais, que permitem aposentadorias sem idade mínima, que permitem aposentadorias especiais para mulheres com 5 anos menos, e no caso daquelas que têm também a ausência do limite de idade, é um benefício ainda maior. Então, a gente tem, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, das 180 mil matrículas, grosso modo, praticamente 90% dos servidores com regras especiais. Por quê? Porque 60%, um pouco mais do que isso, dos servidores são funcionários da segurança pública ou do magistério. Esses já têm direito a 5 anos menos, os homens, 10 anos menos, as mulheres. Né? E do resto dos servidores, do restante dos servidores, uma boa parte, mais da metade, são mulheres, que também têm o benefício de 5 anos menos. Então a gente tem no universo 180 mil pessoas, mais de 150 mil pessoas com direito a regras especiais. Então não basta o limite igual ao limite do INSS. A gente tem que ter regras paramétricas que sejam sustentáveis e tem que ter um sistema único para todos os brasileiros. O que justifica que o brasileiro comum, trabalhador comum, tenha um sistema diferente do trabalhador do setor público? Não há nada que justifique isso. Candidato, ainda sobre a questão tributária, a frase diminuir o ICMS para arrecadar mais e agrada? Sim, em alguns casos, né? Mesmo de uma forma geral, se nós estivéssemos no equilíbrio. Como a gente tem uma situação de descasamento entre receita e despesa, é impossível fazer isso nesse momento, porque no primeiro momento, no curto prazo, a gente só agrava a diferença entre receita e despesa, agrava o déficit, agrava a dificuldade. Agora, tem situações específicas em que é possível fazer isso. Vou dar um exemplo, Fernando. ICMS importação. O Rio Grande do Sul tributa a importação de produtos com ICMS. E isso dificulta a importação, torna mais cara a importação. Estados como Santa Catarina, que não tributam na entrada, garantem um diferimento na primeira fase do ICMS, né, e cobram depois com alíquotas menores, nos últimos 10 anos ultrapassaram a receita de ICMS importação que o Rio Grande do Sul. Santa Catarina tinha praticamente zero e hoje tem 4 bilhões de receita de ICMS importação, porque não tributa na entrada, dá diferimento na primeira etapa e cobra depois. Então, empresas do Rio Grande do Sul, indústrias do Rio Grande do Sul, acabam importando e internando os produtos pelo estado de Santa Catarina, por conta do ICMS. E a gente acaba perdendo essa receita aqui. Então, hoje a gente tem a mesma receita praticamente que tinha 10 anos atrás. Enquanto Santa Catarina tinha zero, hoje tem 3, 4 vezes mais do que o Rio Grande do Sul. E não faz o menor sentido, na minha opinião, tributar com ICMS importação, a obtenção, por exemplo, de tecnologia, de serviços que não têm similares aqui, que podem servir para a modernização do parque industrial do Rio Grande do Sul, para torná-lo mais competitivo. Não é? Faz sentido cobrar tributo para quem vai investir e trazer tecnologia para modernizar o parque, por exemplo? Eu acredito que não. Então, este é um caso específico, existem outros em que reduzir o imposto pode fazer sentido imediatamente. O Rio Grande do Sul tem um problema que é uma jabuticaba, não é? Só o Rio Grande do Sul tem na sua Constituição estadual. Nenhum outro estado tem e não há paralelo no mundo. O governo, né, o Estado, o setor público permite que empresas estatais sejam criadas por projetos de lei e maioria simples na Assembleia Legislativa. Né? Há pouco tempo a gente criou a EGR, por exemplo, maioria simples. Mas para extinguir essa estatal ou para vender essa estatal, a gente precisa consultar toda a população. Esse dispositivo constitucional foi introduzido logo depois das privatizações gaúchas, lá dos idos de 97, 98, no governo Antônio Brito. Né? O que foi, na minha opinião, uma grande estupidez. Né? Porque torna muito mais difícil a extinção ou o desfazimento daquilo que foi feito com a simples aprovação por maioria simples na Assembleia Legislativa. Esse é um problema. Né? A gente precisa mudar a Constituição. Na minha opinião, isso é até inconstitucional. Eu acredito que o governo deveria ter arguído a inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas já que não fez isso, tentou fazer o plebiscito para cumprir a Constituição, consultar as pessoas para privatizar essas 3 empresas. E o que fez a Assembleia Legislativa? Todos os partidos de esquerda, né, se reuniram para derrotar o governador, para impedir que ele tivesse êxito nisso e tivesse, por exemplo, ganho político. Né? Alguns fizeram isso por convicção, eu entendo, e acho legítimo. Partidos de esquerda entendem que o governo deve estar à frente de estatais? Ok, é legítimo, vão deixar a sociedade decidir se é assim. Não tem problema. Outros fizeram por puro oportunismo eleitoral. Vamos derrotar o governador porque ele pode se fortalecer se ele conseguir aprovar o plebiscito. Eu defendi publicamente o plebiscito e a coragem do governador de encaminhar, ainda que tardia, essa medida. Nós entendemos que as privatizações devem ser feitas de maneira ampla e restrita por uma razão muito simples, porque não é função do Estado ser empresário com o dinheiro dos impostos. Não tem o menor sentido. Vamos pegar o caso da CE. A CE foi privatizada lá atrás, a CE distribuidora, 2/3 da CE foram privatizados no governo Antônio Brito.
para duas empresas que hoje são uma só, né? Que é a RGE. Esta empresa vai bem, obrigado. Ela está bem no ranking de qualidade da prestação de serviço da ANEEL e ela cobra tarifas muito similares à da CE. E hoje, no ano de 2018, tem cerca de R$1 bilhão reservados no orçamento para fazer investimentos e ampliar a capacidade de oferta e distribuição de energia. A qualidade da rede, enfim. Olha a CE de lá para cá só deu prejuízo. Aliás, nesses últimos 3 anos do governo Sartori, que ela foi comandada pelo PSDB, e não dá nem para dizer que é por conta do fatiamento da companhia, porque ela foi comandada de porteira fechada, a secretaria do PSDB, ela produziu R$1,12 bilhão em prejuízo. Só não foi R$1,5 bilhão, porque em 2017 a CE vendeu patrimônio, 500 milhões. Senão teria sido R$1 bilhão. O prejuízo operacional foi R$1,5 bilhão. Quem vai pagar essa conta? Quem vai cobrir o patrimônio líquido negativo da companhia hoje? Só tem uma resposta: seus controladores. Quem são? Estado do Rio Grande do Sul e a União. Os dois vão colocar dinheiro de impostos que, de outra forma, seriam destinados para a segurança pública ou para qualquer outra área, saúde, por exemplo. Não, nós vamos ter que tirar dinheiro dos impostos para cobrir o patrimônio líquido negativo dessa companhia. Faz sentido manter uma companhia como essa? Eu acho que este exemplo, ele é mais característico assim, para que as pessoas possam entender, olha, uma empresa estatal ineficiente, e ela é ineficiente por razões assim, que são vícios insanáveis na companhia estatal. As companhias sempre estão sujeitas à apropriação ou por partidos políticos, não é? Que vão lá, se reúnem e para garantir maioria na Assembleia Legislativa, exigem o seu pedaço do butim, o seu espaço de poder nas companhias estatais e as usam o interesse próprio. Na melhor das hipóteses, né, Guilherme? Na pior das hipóteses, os partidos políticos utilizam as estatais, como mostrou o Lava Jato, para roubar. Não é? Esse é o caráter estratégico que muitos políticos falam das estatais. As estatais são estratégicas, a Petrobras é estratégica. Estratégica é para roubar. Né? Além dos partidos, os sindicatos, representando os interesses individuais dos seus empregados, se apropriam das companhias. É por isso que empresas como a CE nunca deram lucro. Né? E ao fazer isso, elas estão drenando recursos importantes da população que deveriam ser destinados para a segurança. Sulgás, CRM, independente do resultado positivo ou negativo. O que faz mais sentido? O Estado cuidar da segurança pública ou da distribuição de gás? Faz mais sentido o Estado cuidar de educação de qualidade para quem não pode pagar por ela ou cuidar da mineração de carvão? Faz mais sentido o Estado garantir segurança pública nas ruas ou garantir distribuição de energia elétrica, drenando recursos públicos importantes? Eu não tenho a menor dúvida de que o papel do Estado é cumprir essas suas funções básicas e não cuidar de empresa estatal. Porque, no fundo, elas acabam sendo privadas, né? Na mão dos partidos políticos, na mão dos sindicatos, dos empregados, que é o que acontece. Agora, vamos para o caso de uma empresa estatal que dá lucro e que eu tive a honra de presidir, que é o Banrisul, Fernando. Se o Estado do Rio Grande do Sul não tivesse um banco, como São Paulo, por exemplo, que não tem mais um banco e vai bem, obrigado, e o governador viesse a público dizer, vamos construir um banco público para concorrer com o sistema financeiro privado, porque ele é muito concentrado, o que é verdade, é muito concentrado, e tem spreads bancários muito elevados por falta de competição, é verdade. É função do Estado fazer isso? Ou a maioria da sociedade diria o seguinte, não, pare um pouquinho, vamos cuidar da segurança pública, que a gente está vivendo uma escalada da criminalidade sem precedentes na história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Porto Alegre é uma das 50 cidades mais violentas do mundo hoje, a 39ª, com base nos dados de 2016. Então, vamos cuidar do quê? Hein? Eu acho que não faz sentido o Estado manter o controle do banco, do Banrisul. Acho que existe sim muita concentração bancária e a gente precisa tratar disso com regulação forte do Banco Central para permitir a entrada de novos entrantes e estabelecer de fato uma concorrência. O sistema financeiro está passando por uma transformação que vários outros setores no mundo estão passando, como o setor de vocês, de comunicação. O setor financeiro da mesma forma está enfrentando uma competição que vai ser avassaladora nos próximos anos com as chamadas fintechs, as startups de base tecnológica, startups financeiras, né? Que ameaça hoje o protagonismo dos grandes bancos de varejo. A gente tem muita concentração, 4, 5 bancos detêm quase 80% do crédito, mas não é mantendo o Estado sob controle de um banco que a gente vai mudar isso. Até porque, desses 4, 5 bancos que detêm 80% do crédito, 2 são públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Qual que é o papel da gente manter o controle sobre o Banrisul? A gente vai prover crédito mais barato? É isso? Então a gente vai botar dinheiro dos gaúchos para capitalizar o banco e aí dar desconto no crédito, ao invés de competir com os outros bancos? Então a gente está subsidiando o crédito com o dinheiro dos impostos, é isso? Eu acho que não faz sentido. Essa discussão tem que ser feita de maneira racional. Onde faz mais sentido colocar o recurso do patrimônio dos gaúchos? Eu acho que não faz sentido privatizar o banco, e eu sou contrário a privatizar o banco, para cobrir despesa corrente, para cobrir salário. Privatizar o banco tem que ter a garantia de que os recursos vão ser utilizados de maneira adequada. Em investimentos que
retornem ou que gerem externalidades positivas não só para essa geração, mas para o futuro. Por exemplo, até pagar a dívida faz sentido, mas não pagar a despesa corrente. Então, sou defensor de fazer essa discussão com racionalidade com todos os gaúchos. Mas, de uma maneira geral, nós somos favoráveis às privatizações. O lucro do banco ele tem que ser visto sempre como proporção do capital empregado. É assim que se mede se o lucro é muito ou se é pouco, porque ele tem que ser feito, a medição tem que ser feita em termos relativos. Não adianta a gente dizer assim, 1 bilhão é muito ou é pouco? 1 bilhão parece muito, mas quanto capital tem empregado lá? Como proporção do patrimônio, quanto significou esse 1 bilhão? Significou cerca de 12% do patrimônio do banco. Na época em que eu fui presidente, o retorno sobre capital foi de 21%. Foi o segundo melhor resultado da história do Banrisul. 21%. E o melhor ano do banco do ponto de vista de índice de eficiência. Então, o banco já retornou, em períodos anteriores, 20% sobre patrimônio. Agora retorna próximo de 10%. Este retorno é menor do que o custo da nossa dívida. Aliás, boa parte da dívida feita para manter o banco como estatal. Muita gente não sabe, mas lá nos idos de 97 e 98, da renegociação da dívida dos estados com a União, parte da nossa dívida, de quase 10 bilhões, 9 bilhões e meio, foi contraída para que a gente pudesse manter o banco como estatal. 700 milhões de reais de empréstimo para que a gente pudesse liquidar os créditos podres e outros mais de 500 milhões, mais de meio bilhão de dívida financeira assumida para equacionar o passivo financeiro da Banrisul Previdência. Então, mais de 10% da dívida renegociada lá no passado foi feita para manter o banco sob controle estatal. Pouca gente sabe disso. Então a gente tem que sempre olhar que se o lucro, em termos relativos, ele compensa o custo da nossa dívida. Segundo, o Estado, como acionista controlador, faz jus a este lucro na forma de dividendos. Dividendos é a remuneração do acionista em qualquer empresa de capital aberto ou fechado, uma empresa SA. Este lucro significa recursos livres do Tesouro e ele já é aplicado em educação, saúde, segurança ou qualquer outra coisa, porque ele já é utilizado para financiar as despesas do Estado. Ele já é parte da nossa receita. Então ele já está sendo utilizado. Aqueles que falam, vou utilizar o recurso para isso ou aquilo, esquecem-se ou desconhecem a realidade, que os dividendos já ingressam como fonte livre do Tesouro e são aplicados nas despesas que existem hoje. A gente pode dizer que botei aqui ou botei ali, mas no todo, como as receitas não superam as despesas, no fundo ele não é suficiente para compensar o tamanho do nosso déficit. O argumento de que o banco está presente em várias cidades, eu quero te dizer o seguinte, eu vou ao banco com isso aqui. Faz mais de 5 anos que eu não entro numa agência. E cada vez mais tem sido assim. No futuro próximo, daqui a 5 anos, Marcos, eu posso te garantir que o sistema financeiro, que os bancos de varejo tradicionais, mesmo os bancos de atacado, eles serão completamente diferentes do que são hoje. Eu não sei como eles serão, mas eles serão completamente distintos. Acho que a China, algumas cidades da China já dão um sinal de como será o sistema financeiro do futuro. Lá não existe mais cartão de crédito plástico. Não estou falando mais de banco aqui ou de papel moeda. Tem algumas cidades que não se utiliza mais papel moeda. Então a gente está passando por uma transformação tão grande que esse argumento de que o banco tem agências no interior onde outros bancos não têm, não faz muito sentido, na minha opinião. A gente não tem problema de bancarização hoje no Brasil. E não é pela existência do Banco do Brasil ou do Banrisul. Porque o Bradesco também compete com o Banco do Brasil, por exemplo, em quantidade de agências. Então eu discordo. Acho que muitos que utilizam este argumento do lucro, por exemplo, são favoráveis, como o governo atual, à venda de ações do banco. As ações detidas pelo Estado aqui nos dão direito ao dividendo, a parcela do lucro. Quer dizer, não posso vender porque o banco dá lucro, mas eu posso vender as ações. Então não faz o menor sentido. Se o argumento é de que eu tenho que manter por conta do lucro, tenho que manter todas as ações. E não o contrário. Mas enfim. Candidato, e em relação à segurança pública, o senhor falou da situação calamitosa. Considerando as condições atuais, o que dá para fazer? Qual que é o seu plano para enfrentar esse tema da segurança pública? Esse tema, Guilherme, não dá para esperar o ajuste das contas públicas, porque a gente está falando da vida das pessoas hoje, no imediato. E a gente está vivendo no Brasil inteiro, mas aqui no Rio Grande do Sul também, essa escalada da violência. As pessoas não têm dimensão porque essas coisas acontecem gradualmente. E aí quando vê, a gente se dá conta do tamanho do problema. No Rio Grande do Sul, no Brasil primeiro, de 2000 a 2014, em 15 anos, 742 mil pessoas foram assassinadas. Mais ou menos 53 mil a cada ano. É mais ou menos as perdas dos americanos na Guerra do Vietnã. Em toda a Guerra do Vietnã. A cada ano a gente perde a quantidade de americanos que morreram numa Guerra do Vietnã. De 2010 a 2014, também num período de 5 anos, eu fui olhar esses dados, porque a gente está escrevendo o plano de governo, na Síria,
foram mortas 242 mil pessoas. No Brasil, 259 mil pessoas. Ou seja, a gente tem mais assassinatos, mais mortes matadas do que num país conflagrado por uma guerra civil. Então, aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa, todo mundo sabe disso. E só existe uma forma de combater a criminalidade, na minha opinião, que é endurecer nas 3 formas de intervenção do Estado em relação à criminalidade. O custo de cometer um crime tem que ser elevado. O risco de ser pego, o risco de ser encarcerado, o risco de permanecer lá por muito tempo, quer dizer, tudo isso tem que ser alterado para que a gente ofereça incentivos negativos para a criminalidade. Então, o custo de ser pego, estamos falando aqui de intervenção policial, policiamento ostensivo, polícia judiciária, polícia investigativa. Policiamento ostensivo é a única forma de combater de imediato o crime comum nas ruas, mas a polícia judiciária, a inteligência da polícia é fundamental para combater o crime organizado. Então precisa das duas coisas, precisa de efetivo, precisa de investimento em processo, em gestão, em tecnologia, coisa que não acontece hoje. Um outro pilar é o sistema prisional, que precisa funcionar para que a pessoa, uma vez presa, seja encarcerada e permaneça lá por muito tempo. E que o presídio cumpra o seu papel, de separar o criminoso de alta periculosidade do criminoso que comete crimes comuns, pequenos, de baixa periculosidade, porque do contrário a gente vai continuar fazendo o que o Estado faz hoje, recrutando para as organizações criminosas. Um criminoso, quando é pego e é preso no presídio central, o Estado pergunta: a qual facção tu pertences? A, B ou C, manos, bala na cara, seja lá qual for. Nenhuma, não. Então escolhe uma que a partir de agora tu vai pertencer a uma, porque nós vamos te colocar num pavilhão comandado por uma delas. Não pode ser assim. E o outro pilar que é do sistema judicial, das leis, que o governo não tem o poder de fazer nada, mas tem o poder de intervir, de se mobilizar politicamente para ajudar a aprovar leis mais duras, mais rigorosas, que diminuam todos os mecanismos de abrandamento de pena que existem no Brasil. Eu fiz 2 vídeos para falar um pouco sobre, fazer uma crítica aos mecanismos que existem de abrandamento de pena e a falácia do encarceramento em massa, que é uma grande falácia, uma grande mentira, que no Brasil prende-se muito pouco, no Rio Grande do Sul prende-se muito pouco. Então nós temos que atuar nesses 3 pilares. Como é que a gente faz? Enquanto a gente não altera o regime previdenciário, nós temos que ter mecanismos que diminuam a velocidade das aposentadorias, da migração dos ativos para a inatividade, no caso da Polícia, da Brigada Militar, da Polícia Civil também, com incentivos para permanência ou com incentivos para o retorno. Aqui no caso dos incentivos para o retorno, diferente do que o governo atual faz, nós estamos pensando numa medida para que a gente possa trazer parte daqueles que se aposentaram recentemente e montar uma força-tarefa que possa substituir os atuais policiais hoje alocados no Presídio Central e na PEG. E uma série de outras medidas para que a gente possa investir pesado em segurança pública nos próximos anos, com apoio à Lei de Incentivo à Segurança Pública. Porque a ideia é destinar um pedaço do CMS para um fundo que possa ser aplicado de maneira mais eficiente, direta, com mais baixo custo, em compra de equipamento, de carros blindados, de armamento, investimento em tecnologia, em gestão. Para ter essa resposta imediata seria recursos via Lei de Incentivo à Segurança. Exatamente. No caso do sistema prisional, recursos hoje disponíveis no fundo penitenciário. Tem mais de 4 bilhões hoje disponíveis no fundo penitenciário que o governo deveria acessar apresentando projetos para urgentemente começar a construção de presídios, aqui de presídios em geral, mas especificamente de um RDD. Não é possível que a gente não tenha um regime disciplinar diferenciado aqui no Rio Grande do Sul para poder isolar os comandantes de facções. E retomar um projeto que a gente começou lá no governo da Ieda, que eu tive o privilégio de participar da elaboração, da formulação, fizemos missão para conhecer o que tem de mais moderno disso no mundo, lá no Reino Unido. Colocamos uma PPP prisional de pé, licitamos, contratamos e o governador seguinte cancelou. Nós já teríamos substituído o Presídio Central, que nos envergonha, se a gente tivesse continuado aquele projeto. E teríamos um benchmark para olhar, para comparar o sistema prisional atual com um modelo de PPP, que funciona muito bem nos países desenvolvidos. Então, investir pesado na construção de penitenciárias, um RDD e uma PPP. E aqui no sistema judicial, atuar com aquilo que o governo pode fazer, que é tentar influenciar a aprovação de medidas mais duras em relação à lei penal. Como secretário de Planejamento, eu trabalhei muito esse tema, fui coordenador do programa de parcerias público-privadas naquele período e nós colocamos 2 PPPs num período muito curto de tempo. Mas a gente gastou algum tempo para aprovar os normativos infralegais, resolução, mecanismos de manifestação de interesse público. Quer dizer, está tudo pronto para fazer PPP. Não há justificativa. O governo seguinte, que era um governo de esquerda e era contrário às PPPs, não fez porque ideologicamente era contra. Este governo poderia ter feito, passaram-se 3 anos e meio e não fez nenhuma.
Está tudo pronto para fazer PPP. Eu concordo que talvez tenha tido alguma dificuldade por conta da desorganização das contas públicas, porque isso tira a credibilidade do Estado, principalmente naquelas PPPs que são patrocinadas, que têm a participação, coparticipação do setor público, né? Então isso pode ter trazido alguma dificuldade. O fato do governo anterior ter cancelado 2 PPPs também tira a credibilidade do Estado, mas esse tema é urgente, porque a gente só vai poder voltar a investir, em especial em infraestrutura, mas também no caso dos presídios, a gente pode fazer PPP prisional, e tem outros temas em que a gente pode contar com uma parceria do setor privado para antecipar investimentos para os quais a gente não tem recurso hoje, né? E isso obviamente gera estímulos para a economia, gera externalidades positivas para a economia, ajuda a dinamizar a economia, que por sua vez vai ajudar a melhorar de maneira orgânica a receita tributária. Então acho que esse é o caminho que depende, obviamente, de, em paralelo, a gente tratar de organizar a bagunça das contas públicas. Eu acho que essa eleição é única, Fernando, eu acho que ela é ímpar. Por quê? Porque a gente nunca foi para uma eleição como a gente está indo em outubro, com um nível de insatisfação tão grande na sociedade, né? Com um nível de esgotamento, com uma sensação até de descrença no país. Descrença na política e descrença no país. Só isso pode explicar o tanto de jovens que querem ir embora do país, né? Uma pesquisa recente publicada por um grande jornal mostra que 62% dos jovens, se tivessem oportunidade, iriam embora do país. Isso é dramático, porque são justamente os jovens mais preparados, os que tiveram acesso à boa educação, os que teriam capacidade de empreender aqui. E por que isso está acontecendo? Porque a gente está tirando a perspectiva das pessoas. Porque este estado paquidérmico que tu falaste, ele está matando o setor produtivo, ele está destruindo o espírito empreendedor das pessoas. Quem quer empreender, quem quer investir no Brasil, ou é um herói, não é? Obstinado, ou ignora o tamanho das dificuldades. Eu empreendi nos últimos anos, sabe? É muito difícil. O setor público hoje trata o setor privado de maneira muito hostil, trata com fiscalizações que são essencialmente punitivas. Fiscalizações, no caso do meio ambiente, sanitárias, que duvido que o Estado, submetido a essas fiscalizações, nos seus hospitais, nos presídios, nas escolas, passasse. Então nós tratamos o setor produtivo como um inimigo do desenvolvimento. E que é um absurdo, porque só quem cria riqueza no mundo é quem investe, quem produz, quem trabalha. O setor público não cria riqueza, o setor público extrai riqueza do setor produtivo para devolver isso que deveria devolver, na forma de serviços públicos básicos, né? Então, eu acredito que pela primeira vez a gente vai para uma eleição com todas as velhas práticas da política, né, que nos foram reveladas pela Lava Jato durante 3 anos, no conhecimento da população. Então, não existe mais ingenuidade. Tinha aqueles que a gente teve muita polarização de 2 partidos que disputavam poder. Eu não sou contra a polarização, não. Eu sou favorável à polarização. Sou favorável a assumir posições firmes. Agora, a falsa polarização do passado, de 2 partidos que na essência tinham as mesmas práticas, só ficou conhecido agora. Então existe uma descrença com todos os atores políticos atuais, os do passado, os partidos políticos tradicionais. Então é uma chance de a gente poder escolher coisas novas, não é? Pela primeira vez a gente vai ter nesta eleição, aqui não é uma propaganda do Novo, mas vai ter um partido que expressa um pouco dessa indignação, que não é uma dissidência de outros partidos, que foi formado por brasileiros comuns, por cidadãos de bem, que são trabalhadores, cumpridores do seu dever, que pagam impostos, que se reuniram para dizer, pô, chega, nós não estamos pedindo intervenção militar, não. Nós compreendemos que a mudança numa sociedade democrática se faz pela política, mas ela não virá desses partidos tradicionais. Todos eles com vícios de origem, comprometidos, não é, com os seus políticos corruptos de estimação, não é? Ou com as suas categorias de interesse, com as suas corporações que sempre os financiaram. Então, pela primeira vez, tem um partido que expressa toda essa indignação das pessoas, não é? E que defende valores e princípios, não é? Que são diferentes e os distinguem de todos os demais partidos, que não se financia com recursos públicos, que não usa recursos de impostos para se financiar. Os partidos políticos, Fernando, são organizações privadas, assim como um clube de futebol. Não é? Quem é torcedor aqui no Rio Grande do Sul do Grêmio não gostaria de pagar uma mensalidade para o Internacional. Quem é torcedor do Internacional não gostaria de financiar o Grêmio. Eu sou chavante, eu não quero dar dinheiro para financiar o Grêmio Internacional. Partido político é a mesma coisa. Por que nós somos obrigados a financiar todos eles? E todas as campanhas de todos os políticos, inclusive os que nos roubaram. Então, o único partido que não usa 1 centavo dos recursos da população extraídos compulsoriamente é o Partido Novo. Então, esta é a primeira vez que a gente vai ter um conjunto de candidaturas no Brasil, a presidente, governadores em vários estados, deputados federais, deputados estaduais, né, que representam, sim, essencialmente pessoas que vieram de fora da política, que estão dando o seu tempo e a sua contribuição para tentar promover renovação política e fazer com que o Estado possa atender os interesses maiores da sociedade e não de pequenos grupos.